Estamos de volta com um programa Insight. Eu entrei no caminho do ato sexual, porque às vezes, né, Newton, parece que as coisas no ato, né, elas também têm representatividades, né? Sim. De uma agressão no ato sexual, né? A outra pessoa precisa parece ser agredida no ato, que é uma doença, quase que poder ser tratável. Bom, se nós olharmos para o mundo interno dessa pessoa e percebermos o que promove aquele ato, quais são os desejos da pessoa, quais são as fantasias inconscientes que preponderam ou dominam aquele clima que o indivíduo vai colocando em prática na relação com a sua parceira, nós vamos ver se é saudável ou doentio. Quando tem muita violência, quando tem dor, sofrimento, quando tem humilhação, certamente não são aspectos saudáveis. Uma relação sexual é a dois, deve ser resultado de uma parceria, de uma tomada de decisões e de atitudes de ambos os lados. As pessoas vão se encaixando ao natural, de livre, espontânea vontade, vão se afastando das posições ou das propostas que são desagradáveis e se encaixando e se propondo coisas legais. Para somar. Para somar. Para somar as coisas boas. Os dois têm que estarem bem. Não é uma demonstração de machismo, de poder, de força, de levar o outro a ficar por baixo e assim por diante. Isso não é o que se espera numa boa relação sexual. Uma boa relação sexual é aquela em que os dois se fundem num projeto único, gostoso, onde preponderam os aspectos positivos e o prazer corporal e afetivo, emocional se fundem juntos numa experiência legal, gostosa, onde não existe dominado e dominador e assim sucessivamente. É uma proposta que surge a dois. É um rolar a dois, digamos assim. A solução, né, de briga ser na cama não é solução. Não, mas é um alerta. Pode ser um alerta para o casal? Normalmente o casal que tem esses ritmos de brigas e amores, tapas e beijos, como diz o ditado, ele já perdeu a capacidade de fazer essa análise mais profunda. Ele já entrou nos trilhos da vida e se consideram esse ritmo como um processo normal, como um ritmo normal do casal. O comum passa a ser normal para o ser humano. Então, se os indivíduos colocam em prática esse tipo de procedimento, depois de um tempo eles perdem a capacidade de tomar distância e se autoexaminarem e perceberem que tem algo errado na relação de casal. Quando isso acontece, surge o desencaixe. E o desencaixe vai se manifestar através de uma proposta de ruptura, de um lado ou de outro. Mas se nós aqui estamos falando, e vamos supor, né, Newton, que a pessoa se enquadre numa situação dessa, quem estiver ouvindo, ele passa a ter consciência, ou o ouvir não é o suficiente para ele, né, despertar que alguma coisa está errada. Vai depender da saúde mental da pessoa. Muitas vezes a pessoa escuta e toma consciência de que tem uma série de coisas equivocadas na relação de casal, pensa e puxa o assunto, coloca o assunto sobre a mesa, conversa com seu parceiro ou com a sua parceira. A partir daí, o diálogo, o entendimento vai fazer com que surjam outras saídas, outras alternativas mais interessantes, mais prazerosas, menos angustiantes para um e para outro. Então o casal passa a se desencaixar de determinada modalidade que é doentia para ele e buscar outras formas de relacionamento. Mas o indivíduo tem que ter uma certa saúde mental para ter esse raciocínio todo, essa equação toda, esse movimento interno. É possível fazer alguma prevenção? A prevenção é possível e deve ser feita no sentido do exame. Todas as pessoas devem se examinar de tempos em tempos. O tempo vai depender das condições de cada um. Tem pessoas que vão precisar, vão fazer isso semanalmente, outras quinzenalmente, outras de mês em mês, mas é muito importante que as pessoas se autoexaminem e examinem os seus parceiros também. Ou seja, até porque a vida é dinâmica, o tempo anda, então o que servia aos 20 anos de idade não serve aos 30, aos 40, aos 50 e outras necessidades que naquela época não eram importantes passam a ser.
Então a vida exige uma certa reacomodação permanentemente. Quem não se autoexamina não faz esse exame. Consequentemente, não encontra soluções adequadas para cada etapa da vida. Afora isso, as pessoas adoecem e melhoram também com o passar dos anos. Morrem, têm perdas econômicas, têm doenças orgânicas, perdem pessoas afetivamente importantes, os pais envelhecem, morrem, os filhos saem de casa, crescem, faz maus casamentos, adoecem, morrem. Isso faz com que a saúde mental das pessoas também oscile. O que exige, novamente, reforçando a ideia, um certo exame a cada tanto, senão as pessoas vão se afundando, a vida vai se transformando num lamaçal. Em determinado momento o indivíduo já não tem nem pé nem cabeça, não sabe onde estão as partes do corpo. E mesmo assim a vida continua, então ele segue acordando, trabalhando, transando, amando, mas daquele jeito que nós vemos muitas vezes na rua. Então, isso faz com que as pessoas tenham que parar de tempos em tempos para se autoexaminarem. Se esse autoexame for suficiente para retomar o rumo, corrigir o rumo, a pessoa segue adiante normalmente. Se ela não conseguir, deve buscar ajuda, evidentemente. O Newton, quando a gente tem na figura, no conjunto do casal, né, desconfiança, ciúmes, porque a gente vê, às vezes, situações dessas, né, que a pessoa, às vezes, nem é a traição, né, mas há desconfiança. Sim. De gerar até uma forma agressiva, né? Quer dizer, o ciúmes, ele precisa ser tratado, o casal precisa... Quando em exagero, sim. Uma pitadinha de ciúme numa relação é legal, porque faz com que um olhe para o outro, um valorize o outro, um enxergue o outro de uma forma priorizada, uma pitadinha. Quando o indivíduo vira o tempero todo, se transforma na doença. Então, quando uma pessoa tem uma desconfiança que não é justificada pela realidade, de que o marido trai, ou a mulher trai, ou de que o vizinho está olhando, ou de que porque comprou um carro novo vai chamar atenção, a roupa nova, a roupa colada no corpo e assim sucessivamente, isso é um problema da cabeça de quem tem a desconfiança. Se não tem nada na realidade que justifique, a pessoa tem que parar, olhar para si e dizer, da onde vem essa minha desconfiança? O que acontece comigo? Que eu não consigo confiar em ninguém. Ou não confio que eu seja importante o suficiente para que a minha mulher goste de mim e fique comigo. Por que ela vai ter que buscar uma outra pessoa? Se a relação comigo está legal, Então, os dados da realidade não são... Quando os dados da realidade não são suficientes para corrigir a fantasia, esse indivíduo precisa de ajuda, precisa de tratamento. O grau máximo disso é o chamado delírio celotípico. É o indivíduo que delira que a sua mulher está traindo ele. E por ser um delírio, ele acredita fielmente. E ele pode até matar a mulher em determinado momento, porque ele está absolutamente convencido que aquela traição existe. Mas aí ele está delirante. Por ser um delírio, ele está psicótico. Mesmo na traição, ele não tem jeito de matar. Né? Não. Mas ele se intitula, às vezes, não... Bom, mas aí o indivíduo está psicótico. Se ele está psicótico e tem esse delírio, cabe à mulher fazer o diagnóstico. Ou alguém da família dizer, sim. Só um pouquinho, teu marido está doente. Ele até se proteger. Ele está até perigoso. E tomar uma série de atitudes para que aquela pessoa seja tratada adequadamente. Então, quando as coisas acontecem tragicamente, é porque todo esse processo não foi realizado. Ou porque a pessoa não teve capacidade, a família não teve capacidade, ou porque ela estava muito sozinha. Eu lembro uma entrevista que eu ouvi, e artigos, né, dizendo que sobre o crime passional é muito difícil tu prevenir. Né? No caso de um roubo, tu bota grade, tu te protege, né? Tem seguro, tu tenta te proteger, né? Sair em horários... Agora, no passional, às vezes, né, a pessoa ela investe numa agressão e ela está calma, parece estar calma. Né? Não, mas tem uma equivocação nesse pensamento, nessa afirmativa. Se o indivíduo comete um crime passional, é porque ele já era passional. Quando a pessoa é passional, ele tem que sair de perto. Quer dizer, aquele episódio, ele veio uma série de sinais, né? Ao longo de tempo. Quando o indivíduo é passional, nesse sentido da violência, tem que sair de perto dele. A relação tem que terminar. Se o indivíduo não busca ajuda, não se trata e não resolve isso de forma adequada, é uma questão de vida ou morte. Tem que sair de perto dele. É assim de simples, não tem solução. Sim. A solução passa pelo afastamento.
Bom, Agora, se quiser ficar, pode ficar. Correrá risco, poderá ter o crime ou não. Às vezes não tem. Bom, mas a pessoa optou por correr o risco. Tá bem, é uma opção da pessoa. Mas não pode depois dizer, eu não sabia, é imprevisível. É imprevisível. sim, ela vai acabar nem dizendo. O indivíduo, Ela não vai acabar nem dizendo. o indivíduo que anda sistematicamente a 200 km por hora, sistematicamente, na chuva, no sol, na estrada ruim, na estrada boa, é um indivíduo que certamente em algum momento vai se acidentar grave. Quem anda do lado dele corre o risco. E nós vemos em todos os lugares pessoas do lado de indivíduos que andam em alta velocidade. E a alta velocidade é só uma metáfora. Sim, ela se propõe. Ela quer correr o risco. Quem assume o risco tem que ser responsável pelas suas atitudes. Na vida adulta é assim. Os riscos são opções nossas. O medo de não poder separar é uma forma de defesa para continuar É a parte ficando. doente, é a parte doente da cabeça do sujeito que impede que ela saia da situação. É, exatamente isso. É que Essa pessoa está doente também. Ela também está doente, ela precisa de um amparo. Assim. Eu acho que por isso que o sistema hoje, né, ela dá esse amparo a essa mulher, né, até psicológico, né, para aquela mulher que rompe, né, e sai de casa para se proteger, evidente. Sim. Né, Newton? Sim. Agora que é triste a gente ver que nós estamos, a nossa história nos persegue essa conduta. Isso não é de agora, né? Isso aí Isso é da história da humanidade. História da humanidade. Eu não lembro de animais, né, em que o macho mata a fêmea. Né? Tem o João de Barro, dizem João de Barro, né? Ele, quando percebe que o outro esteve ali, ele fecha a portinha, né, do barro. E mata a fêmea, né, nesse sentido, mas é quase que animalesco, né, Newton? Bom, mas é só pegar a história medieval, para não irmos muito longe, 600, 700, e examinarmos as relações humanas na Europa medieval, nós vamos ver isso com maior facilidade. Maior facilidade. A história pagã, a história pagã europeia, que depois o cristianismo absorveu e abafou, toda ela era feita assim, com outras regras. Tinham regras, evidentemente, mas a violência fazia parte, não que o cristianismo fosse menos violento, né? Mudou a forma da violência só, mas a violência explícita era muito mais forte. Temos isso dentro de nós. Tem frases, né, que ainda são dos antepassados, né, Newton? Violência se limpa com sangue. Aliás, a honra se limpa com sangue. Que coisa absurda. Que coisa absurda, mas isso aí prevaleceu durante muitos e muitos anos, né, Newton? Há 50 anos atrás era assim, 100 anos atrás, muito mais. 50 anos atrás era assim. Quando eu era criança, eu escutava isso. Eu imagino de onde surge, né? Tu tem que lavar a tua imagem de honrado com o sangue. E sempre era honra sexual, né? Não era uma honra qualquer. O indivíduo podia levar um calote e não necessariamente matava o devedor. Sim. Era sempre quando a menina da casa, a filha, a irmã, mantinha relação sexual e engravidava do cunhado. Numa relação, às vezes, até de amor. Não era um estupro, era uma relação de amor. Isso passava a ser um problema de honra. Então, o ser humano arrasta essas correntes todas do primitivismo, do arcaísmo, e todos nós, de alguma forma, colocamos em prática isso ainda agora. Estamos falando de 50 anos atrás. 50 anos atrás, nós falávamos das mulheres desquitadas. Não eram mulheres divorciadas que tinham direito a retomar sua vida. Não, mulheres desquitadas, e os filhos das mulheres desquitadas eram pessoas de terceira categoria. 50 anos atrás. E muitas vezes a própria mulher que é estuprada, né, ela é, de certa maneira, às vezes, né, questionada. Né? Querem muitas vezes colocar a culpa nela, pelo próprio estupro que recebeu. Cada roupa, essas coisas que são... estupidez atroz. Mas todos nós temos esse primitivismo embutido na nossa cabeça, Leandro. A questão é como nós neutralizamos isso. Vamos deixar de ser primitivos nas próximas gerações? Não.
São milhares e milhares e milhares e milhares de gerações transmitindo isso para nós. Nós temos muito mais experiências internalizadas dentro de nós, históricas, primitivas e pré-históricas, do que modernas, atuais. É um grão de areia contra um deserto, em termos de quantidade. Então nós vamos deixar de ser primitivos, de ter atitudes loucas, arcaicas, violentas, criminais? Não vamos. Qual é a saída? Neutralizarmos isso com o melhor que cada um traz dentro de si. Voltamos à ênfase que nós temos dado nesses anos todos no programa Insight. Onde é que nós aprendemos a neutralizar as coisas ruins que vêm na nossa cabeça? Através das boas experiências que os nossos pais devem chamar a atenção para nós. Os nossos pais devem ser os responsáveis por priorizar, destacar dentro de nós o melhor que nós trazemos e que somos capazes de produzir ao longo da vida. De que maneira? Montando estratégias. Estratégias que passam pela conversa, pelo diálogo, pela educação, pelo pensamento, dando bons exemplos, priorizando as coisas boas da vida, chamando atenção para as ruins, mas priorizando as boas. Daria para dizer que o bater, submeter, não combina com o amor, né? São duas coisas que não tem nada a ver. Mas, nós estamos falando de instinto de vida e instinto de morte. Mas acontece que nas nossas gerações anteriores, né, os pais da gente nos continham, muitas vezes, violentamente, com a violência, sim, e mas era pro bem. Isso não nos tirou o nosso amor depois e o reconhecimento das coisas. São né? duas coisas separadas. Se nós pensarmos em termos emocionais, no dualismo instintivo, vamos pensar em instinto, vou usar instinto para que as pessoas nos entendam em casa, embora exista discussão científica sobre o uso do instinto, impulso e pulsão e coisa assim, mas aí já são termos técnicos. Vou usar instinto genericamente que as pessoas vão nos entender melhor. Se nós temos instinto de vida e instinto de morte, esse é o dualismo ao qual eu me referia, e se isso vem misturado, e todas as nossas atitudes têm um pouquinho de um e de outro, é muito importante que haja uma preponderância dos aspectos mais bondosos, que tem que ver com o instinto de vida. Que quando nós amamos alguém, nós até fazemos determinadas coisas que não são lá as melhores, para termos esse amor, para termos essa pessoa. Às vezes, pequenas mentiras, pequenos enganos, pequenas exibições, pequenos, com o objetivo de ter aquela pessoa que faz parte da conquista daquela pessoa. Eventualmente, aquela pessoa está com uma outra pessoa e, muito por longe, devagar, algumas pessoas fazem um quadro de sedução, chamam a atenção, se aproximam, a relação se desfaz em algum momento e a pessoa então consegue ficar com aquela menina ou com aquele menino. É puro instinto de vida isso? Não. Tem um pouquinho de destruição. A desintegração, a semiodiscórdia, muito discretamente, muito tenuamente, muito não matou, não roubou, não estuprou, mas dentro do quadro de sedução havia uma certa torcida para que aquela relação terminasse, para a pessoa poder se aproximar. Estamos dentro de um quadro de normalidade. Então nós temos o instinto de morte presente e ao mesmo tempo o de vida, o amor, a ideia de muito maior, muito maior, tem que ser maior, e que fez com que tudo isso fosse de uma forma respeitosa, civilizada. Então, aqui nós temos uma preponderância dos aspectos positivos. Certo. Mas o inverso pode ser verdadeiro. O indivíduo se aproxima carinhosamente, mimosamente, terminam se relacionando e vão para a cama, e na cama o indivíduo se transforma num animal. Então, todo aquele amor era só para criar um clima e poder aparecer o animal, o instinto animal depois. Então, nós temos as duas formas, digamos assim, de expressão. Claro que existe uma infinidade de variantes no meio disso. Uma pessoa saudável é aquela onde predominam os aspectos amorosos sobre os destrutivos. O indivíduo vai comer a carne que foi morta, mas de uma forma civilizada, na churrascaria, em casa, no bife. Ele não vai sair com uma faca na mão, matando tudo que encontra pela frente,
como no mundo primitivo, para depois comer. Não, existe toda uma cadeia de produção que faz com que aquela carne surja no frigorífico, ou depois no supermercado, ou no açougue, e finalmente na mesa de jantar. Isso coloca o instinto de morte ao serviço do de vida. Nós temos toda uma ideia civilizatória em jogo, que faz com que as coisas sejam mais integradas, mais organizadas e tudo mais. Mas o instinto de morte existe. Instinto de vida puro é muito importante, isso que eu vou dizer para as pessoas em casa entenderem. Essa ideia, esse idealismo de que a pessoa pura, como um religioso, como o Papa e tudo mais, não tem instinto de morte, é falsa. Todo ser vivo tem instinto de morte. Seja da pessoa mais miserável, em termos de mundo interno, à pessoa mais sublime. Então, essa ideia de que o santo, de que fulaninho é um santo e porque fala manso, anda com um livrinho debaixo do braço e fala pausadamente, e tem uma roupa que faz ele pensar que abdicou de uma série de coisas, que aquela pessoa não tem instintividade de morte, é mentira. Cientificamente isso não existe. Então, o que tem é uma mistura, com preponderância de uma sobre a outra. Então, as pessoas mais saudáveis não são as que não têm instinto de morte. Isso não existe. Elas têm muito mais fortalecido o instinto de vida. Que domina, digamos assim, submete, controla, neutraliza de alguma forma as tendências destrutivas. Tu alimenta o teu instinto de vida ou não? Sim. Ele vai, quando tu alimenta o teu instinto de vida, também o de morte vai subir na mesma proporção? Nas crises sim. Só nas crises. A gente vê isso na adolescência, por exemplo, onde a instintividade de morte aparece, destrutiva, vira o indivíduo de perna para o ar, ou do lado do avesso. Mas fora as crises, o que a gente faz o tempo todo é incrementar. Voltamos aos pais. Por que é tão importante resgatar a relação com os pais? Porque os pais são aqueles que vão incrementar os aspectos positivos nos seus filhos. Não que os negativos não existam. Deve chamar atenção, mostrar, mas é muito importante que os pais tenham como estratégia o incremento do positivo, tanto nas suas atitudes quanto na dinâmica da casa. Porque é o instrumento que ele tem para colocar na cabeça dos filhos, para toda a vida, o controle do que ele tem, do que as crianças trazem de pior dentro da história da humanidade. Doutor Nilton, nós estamos chegando ao fim dessa etapa dentro do programa, vamos buscando o intervalo comercial. Para quem fica por aqui no Facebook, até eu faço uma sugestão que deixem avaliações do que foi falado, e nos traga um feedback. É verdade. É uma coisa boa saber como é que repercute. É importante que as pessoas entram no Facebook do programa Insight, proponham programas, temas e questionem opiniões. Eu acho que é importante. Muito importante. Nos alimentaria também para ampliar determinados assuntos. Critiquem, discordem, façam a crítica faz parte. Contraponto. Exatamente. Então vamos ao intervalo, já volto em seguida com outro assunto na área de saúde.